Boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma aula do nosso curso de hipertensão arterial do ProHeart. E hoje nós temos o professor Fábio de Souza, professor adjunto de cardiologia da Unirio e egresso do nosso programa de hipertensão arterial, tanto do mestrado quanto do doutorado. E o Fábio vai nos brindar com uma aula sobre hipertrofia ventricular esquerda, falando sobre diagnóstico e como tratar esses pacientes. Com a palavra, Fábio. Bom, gente, muitíssimo obrigado. É sempre um prazer estar aqui com vocês, um programa que eu sou tão grato por tudo que eu obtive dele e mais grato ainda por poder contribuir até hoje com a professora Elizabeth, que é, acho que minha grande parceira aí de pesquisa, enfim, de tudo que eu tenho na minha vida acadêmica, tá? Então, para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu já dei essa aula na última versão do curso, mas basicamente a gente falou de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, e dessa vez o Vitor me pediu, né, para a gente poder falar um pouquinho mais de hipertrofia ventricular, como reconhecer a hipertrofia no eletro e no eco, e daí eu vou pegar o gancho para falar um pouquinho de CFEP, que vai ser o principal foco da aula. Eu vou tentar aí dar algumas dicas de como a gente pode reconhecer esse perfil de paciente tão comum na hipertensão arterial, né? O paciente que tem hipertrofia ventricular, que tem sintomas clínicos de insuficiência cardíaca, mas que, de fato, ele tem uma insuficiência cardíaca um pouco diferente daquela que a gente aprende lá na semiologia, quando a gente aprende a reconhecer os sinais clássicos de insuficiência cardíaca que foram descritos lá no início com o modelo de insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. Tá bom? Se alguém quiser me interromper para fazer alguma pergunta, enfim, fiquem à vontade. A gente vai interagindo da melhor maneira possível, tá bom? Eu só sou ruim para ver pergunta no chat. Se alguém puder me ajudar aí, não sei se a Beth está me ouvindo. Ah, eu fico de olho aqui, pode deixar. Eu acabo esquecendo, mas. Bom, essa é a nossa agenda, como eu já falei, né? Vamos começar um pouquinho falando de hipertrofia ventricular. É, Obviamente, vocês sabem que o assunto é denso, é extenso, mas eu tentei resumir e eu botei essas duas frases aqui de uma maneira bem, bem clara, porque eu acho que isso passa a mensagem de 90% do que precisa ser passado na aula. A gente precisa entender isso, né? Então, aqui, o que é a hipertrofia do ventrículo esquerdo? Ela é uma consequência da interação complexa de fatores genômicos, ambientais e de estilo de vida. A hipertrofia do ventrículo esquerdo ela reflete disfunção de órgão-alvo na hipertensão e em outras doenças, como doença cardíaca valvar, miocardiopatias, etc. O que eu quero passar para vocês com esse primeiro conceito, nessa primeira fase? A hipertrofia do ventrículo esquerdo ela não é normal. Acaba caindo num lugar comum, por ela ser muito prevalente, muito comum em pacientes hipertensos, quanto mais nos hipertensos resistentes, né, que a gente tem no ProHeart, eu acho que às vezes, né, acho não, certamente, às vezes, no entendimento médico, isso fica num lugar comum. O paciente só tem uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, nada mais. Isso não pode ser, o entendimento não é esse, tá? A hipertrofia do ventrículo esquerdo, ela marca mortalidade, ela é um importante marcador de lesão de órgão-alvo, disfunção de órgão-alvo, e vai levar esse paciente a uma maior mortalidade. Seja ligado à hipertensão, e aqui fica o recado, que é a forma mais comum, o modelo mais comum de paciente que a gente vai achar hipertrofia, ou em qualquer outra situação clínica que você tenha doença estrutural, doença valvar, miocardiopatias, doenças de depósito, que obviamente são muito mais raras, mas possam falsear a hipertrofia, é, exceto numa situação clínica que é a do coração do atleta, que a gente não vai abordar por tempo aqui nessa aula, e que também merece um cuidado especial para, de fato, a gente saber se as alterações desse coração do atleta são só uma adaptação fisiológica ou se representam algum grau de doença. Exceto nessa situação, todas as outras que a gente encontrar, hipertrofia do ventrículo esquerdo, a gente provavelmente vai estar diante de um marcador importante que a gente tem que valorizar, tá? Então, acho que, como eu disse, isso é 80% da mensagem da aula que eu tenho para passar para vocês. Um segundo ponto, assim, é de uma aplicabilidade clínica disso, né? Isso tem uma coerência com estudos clínicos que mostraram que a hipertrofia ela é um marcador de risco, como eu disse, é,
E ela está presente, quanto mais na população envelhece, tem mais prevalência de hipertensão, e alguns estudos clínicos foram direcionados para tratar, além da hipertensão arterial, para tratar a hipertrofia e mostraram que trouxeram benefícios. Então, a gente tem que focar na hipertrofia de uma maneira não só para identificar a lesão de órgão-alvo, mas também como um desfecho de estudos, um desfecho substituto, né? Estudos no nosso tocante aqui no assunto de hoje, de tratar a hipertensão arterial, mas também do potencial de tratamento dessa hipertrofia. A gente pulou um pouquinho. Tá. Então, como eu já disse, no tratamento da hipertensão, a regressão da HVE deve ser considerada um desfecho substituto, né? E aqui eu trago um dado de estudo importante, que é um estudo clínico muito relevante na hipertensão arterial e nesse desfecho substituto de redução de HVE, que foi o estudo LIFE. Interessante esse estudo, ele foi avaliado, HVE, a gente vai mostrar nos próximos slides, o critério de inclusão no estudo de pacientes hipertensos com HVE foi de eletrocardiograma, não de ecocardiograma, e esse estudo comparou losartana com atenolol, e mostrou que a losartana tinha melhores desfechos cardiovasculares, independente da resposta da pressão arterial. Tá? Aqui está o estudo publicado no Lancet 2002. Tem várias coisas interessantes nesse estudo. Uma delas aqui, um coautor aqui, o Richard Devereux, é do mesmo serviço, esse Devereux é o mesmo serviço lá de Nova York, da Cornell University, que vai descrever os critérios de Cornell, já descreveu um pouco antes desse estudo, e tem várias publicações que seguem ao LIFE desse grupo, mostrando uma série de benefícios, losartan versus atenolol, justamente no tratamento dessa lesão de órgão-alvo específico. A gente sabe que também melhora a albuminúria, melhora uma série de outras coisas. Mas é por isso que a gente diz, por exemplo, que o atenolol trata tanto a pressão quanto a losartana. Isso é interessante. O desfecho de pressão arterial não foi diferente. Mas se a gente comparar head-to-head uma droga com outra, né, lógico que na hipertensão resistente a gente vai acabar usando várias e muitas vezes vai usar as duas. Mas se eu tiver que escolher uma droga dessas duas para tratar o paciente com hipertrofia ventricular, eu sei que a losartana é melhor, muito por conta desse estudo, que a gente sabe que, além de tratar a pressão, de baixar a pressão arterial, a gente consegue esse desfecho de regressão de lesão de órgão-alvo e, consequentemente, menos desfecho clínico. Isso é muito interessante a gente pensar, assim como no diabetes, né, pensando na hipertensão, não só tratar níveis pressóricos, baixar os níveis de pressão arterial, mas também olhar nos estudos desfechos clínicos, ver qual droga melhora lesão de órgão-alvo, qual droga melhora desfecho clínico duro. Isso é muito interessante. Nem todos os estudos trazem isso para a gente. Para reconhecer essa hipertrofia ventricular, a gente tem duas armas que vocês conhecem muito bem, tá? Eletrocardiograma e ecocardiograma. E eu vou tentar ser bem objetivo aqui, tá? Me perdoem se eu por acaso for objetivo demais. Mas hoje, por acaso, eu dei uma aula na faculdade de noções de eletrocardiograma e falei sobre critérios de HVE para o pessoal lá do sexto período. E às vezes a gente dá muitos dados, eu acho que a gente se perde um pouco. Então, vou tentar ser bem objetivo. Duas formas de eu olhar se o paciente tem hipertrofia do ventrículo esquerdo, no caso do paciente hipertenso. Né? Lógico, não estou desprezando aqui o exame clínico, nem o exame físico, a gente pode ver ictus, pode ver uma série de coisas que a gente pode caracterizar no pré-córdio que o paciente tenha hipertrofia do ventrículo esquerdo, mas, via de regra, se o paciente não tiver uma alteração importante da área cardíaca, uma sobrecarga importante, às vezes fica muito difícil mesmo, o pré-córdio acaba sendo um pré-córdio que a gente chama de pobre, tanto na hipertensão quanto na doença coronariana, né? São síndromes clínicas, às vezes, e quando você examina o paciente, ele não tem sinais clínicos tão claros de sobrecarga no exame clínico. Então, você acaba lançando a mão de exames complementares. E aqui eu estou colocando dois deles. O eletro, que a gente conhece tão bem, que vai ser o principal, já adianto para vocês, tá? Não há como a gente fazer na prática clínica de rastreio de pacientes hipertensos HVE por eco. Isso não é custo efetivo e a gente não consegue fazer isso na saúde primária. Lógico que se eu transformo isso, se eu transcendo isso para hipertensão resistente, para um público mais seleto de pacientes mais graves, provavelmente eu vou ter que complementar com eco todos eles. Mas, de maneira geral,
A hipertrofia ventricular na hipertensão, ela é pesquisada com eletrocardiograma, e depois a gente fala um pouquinho do ecocardiograma. Bom, aqui chega aquela parte que não gosta de eletro, a gente fica um pouquinho azedo com a história, né? O eletrocardiograma, a gente precisa, infelizmente, em algumas situações, decorar algumas coisas. Existem vários critérios para hipertrofia do ventrículo esquerdo. Aqui eu vou destacar duas, que são duas muito conhecidas e não são difíceis da gente perceber, tá? Aqui essa é uma página do Brown, onde tem todos os critérios. Eu estou selecionando aqui o critério de Sokolov-Lyon, tá? Que foi descrito em 1950, nos anos 50, muito tempo atrás. Eles são, esse é um nome, né? São nomes de dois pesquisadores da Universidade da Califórnia, ou eu acho que até os mais conhecidos hoje em dia. O Sokolov-Lyon provavelmente é o mais conhecido, mas o mais usado, talvez, nas pesquisas clínicas é o critério de voltagem de Cornell, que é da Universidade de Cornell, lá em Nova York, que é do serviço do Devereux, como eu falei para vocês, que descreveu esses critérios. E ele, em geral, é mais usado como critério de inclusão nos estudos clínicos, tá? Eu vou falar, mostrar e lembrar eles para vocês, tá bom? Aqui está um exemplo de eletrocardiograma. Eu não sei o quanto a minha audiência aí vocês estão ambientados, mas eu acho que todos vocês devem ter um conhecimento básico de eletrocardiograma. Se alguém não tiver, pode falar aqui comigo que eu vou mais devagar. Mas o que a gente está vendo aí é um ritmo sinusal, né, num paciente que tem uma onda P, seguida de um QRS. Essa P e esse QRS, existe um enlace entre essa P e esse QRS. O ritmo é regular e eu tenho uma onda P positiva em D1, D2 e AVF. Então, assim, por definição, eu tenho um ritmo sinusal. Quando a gente avalia um eletrocardiograma de 12 derivações de um paciente hipertenso, além de toda a rotina do eletro que a gente faz, né, saber se o ritmo é sinusal, olhar os intervalos, olhar as características das ondas, a gente vai rapidamente bater o olho nos critérios que a gente chama de amplitude, ou seja, o quanto a gente tem de amplitude em algumas derivações para a gente procurar esse sinal clínico de hipertrofia ventricular. O que eu botei para vocês aí em azul, primeiro, aqui, ó, R de AVL com S de V3, tá? Esse é o critério de Cornell, o critério de voltagem de Cornell. Ainda existe um outro critério de Cornell, tá? Que critério é esse? Esse critério é dividido para a idade, e se eu tiver aqui, ó, o número de quadradinhos pequenininhos que vocês estão vendo aqui, né, ou de quadrados grandes, cada quadradão desse tem 5 quadradinhos pequenininhos. Se eu somar a altura dessa onda R de AVL com a altura dessa onda S de V3 e der maior que 28 para homem ou 20 para mulher, eu tenho um critério de voltagem de Cornell positivo. Ou seja, esse paciente, pelo critério de Cornell, ele tem hipertrofia do ventrículo esquerdo, tá? Outro critério, que foi aquele primeiro critério que eu falei lá no quadrinho para vocês, que é Sokolov-Lyon. Qual é? Em vermelho aqui. É a onda S de V1, é que esse V2 está grandão aqui, mas V2 é essa derivação aqui, tá? S de V1, com onda R de V5 ou V6, é o que for maior. Aqui não difere para sexo. Se eu somar essas ondas, a altura dessas ondas der maior que 35, eu tenho o critério de Sokolov-Lyon. Simples assim. Se eu sei esses dois critérios, ou se eu sei pelo menos um, ok, eu consigo olhar esse eletrocardiograma aqui e definir se pelo eletrocardiograma esse paciente tem hipertrofia do ventrículo esquerdo, tá? Bom, mas o eletrocardiograma, ele guarda alguma relação com o eco, certo? Certo. O ecocardiograma, a gente vai ter parâmetros ou definidos pelo modo M, que está aqui à sua esquerda, ou pelo bidimensional. Eu não vou falar das fórmulas para vocês aqui, que eu acho que não vem ao caso. O que a gente tem hoje é isso que eu marquei aqui no meu quadrinho roxo. Pelo ecocardiograma, o critério de hipertrofia, gente, é critério de massa pela superfície corporal. É como se eu pegasse o coração e botasse numa balança. Não é só septo espessado, parede posterior espessado. O critério adequado é esse. E o que a gente usa hoje em dia, que é a fórmula de Devereux, é exatamente isso aqui. 115 gramas por metro quadrado é o índice de massa para homem e 95 para mulheres. Se tiver acima disso, eu digo pelo ecocardiograma que o paciente tem HVE.
No ecocardiograma, eu ainda vou definir padrões de hipertrofia, porque o paciente pode ter massa aumentada indexada pelo corpo, mas depende das características da espessura da parede, eu vou dividir em uma hipertrofia concêntrica ou excêntrica, tá? E ainda tem uma outra situação que foge da normalidade, que eu tenho uma parede mais espessadinha já, mas que no total a massa ainda está normal. Então eu não posso falar que eu tenho hipertrofia, eu falo só que eu tenho um remodelamento concêntrico. Então aqui, na figura da esquerda e na figura da direita, eu tenho a correspondência dessas quatro variações, na verdade, três variações da normalidade. Aqui no sentido horário, eu tenho um coração normal, com espessura de parede, cavidades normais. Aqui, no primeiro aqui em cima, eu tenho o meu remodelamento concêntrico, onde já tenho parede espessada, mas a minha massa não está aumentada. Aqui no meu quadrinho da direita acima, eu já tenho massa aumentada com parede também espessada, isso eu chamo de de hipertrofia concêntrica. E quando eu tenho massa aumentada e a parede não é aumentada em relação à cavidade, eu não estou falando de números para vocês, porque eu acho que não precisa decorar, é só a gente entender. A gente tem hipertrofia excêntrica, tá? A gente costuma achar que na hipertensão a maioria dos pacientes tem hipertrofia concêntrica. Nem sempre. A hipertrofia excêntrica é bastante comum também. A gente costuma achar que isso aqui é o modelo da miocardiopatia dilatada e essa da miocardiopatia hipertensiva ali com hipertrofia, mas nem sempre, tá? Então a gente pode ter essas variações de padrão geométrico dentro de um paciente hipertenso. Posso ter um coração absolutamente normal, posso ter o remodelamento concêntrico, a hipertrofia concêntrica e a hipertrofia excêntrica. Tá, mas aí eu estou falando de eletro, falei de dois critérios de eletro para vocês, depois falei de eco. E aí, quer dizer que eu abandono meu eletrocardiograma? Teve um editorial que eu acho que eu mostro aqui no próximo slide do próprio Devereux, que ele questionou isso. Se eu evoluir, se eu mostrei aqui, ó, aqui só para curiosidade, tá trazendo para vocês, fevereiro de 49, uma comunicação, um artigo original publicado no American Heart Journal, desses autores, do Sokolov e do Lyon, sobre hipertrofia ventricular. E aqui, um tanto mais recente, é de 95, é a publicação do grupo do Devereux já no produto de Cornell, que é uma outra variação do Cornell. A publicação original acho que é de 87. É bem mais recente que 89, mas mesmo assim é antiga. Eu botei esses artigos aqui antigos para provocar vocês. Bom, eu tenho todos esses critérios do eletrocardiograma, mas agora eu tenho o ecocardiograma. E aí? Eu vejo que a sensibilidade, veja bem, dos meus critérios eletrocardiográficos, aqui eu vou só frisar para vocês, ó, a sensibilidade cadê o que o Sokolov que está aqui, ó, S de V1 com R de V6, uma sensibilidade de 42%. Poxa, que sensibilidade ruim, né, gente? Mas uma especificidade muito boa. Então, provavelmente, se vocês não ouviram isso ainda na vida de vocês, vocês vão ouvir, o eletrocardiograma para detectar hipertrofia ventricular, ele é ruim, ele é muito pouco sensível. Mas, gente, ele é bastante específico, tá? Em geral, você pode variar o critério, a especificidade é boa. Então, tem esse editorial do Devereux, que ele coloca isso, né? O eletrocardiograma ainda é útil na detecção de hipertrofia do ventrículo esquerdo? Vamos lá, a resposta é que sim. Por quê? Embora a sensibilidade não seja boa, tá? O Cornell é um pouco mais sensível que o Sokolov-Lyon. Tem outros critérios que eu não falei aqui, tem produtos de Cornell que vão melhorar um pouquinho a sensibilidade, mas a especificidade é boa. Esse eletrocardiograma, esse aparelho, essa tecnologia, ela é barata, tá? E amplamente disponível em qualquer clínica da família ao longo desse Brasil, ou cidade menor que você vá, provavelmente você vai ter um eletrocardiógrafo e você consegue levar um exame desse debaixo do braço. Então, assim, a gente não pode desprezar aqui e achar que diagnóstico de hipertrofia é um diagnóstico ecocardiográfico. O eco, por si só, vai ter uma sensibilidade melhor, mas a sensibilidade dele está longe de 100%. Você tem janelas, tem paciente DPOC, você tem um monte de questões que você não consegue definir muito bem. E o eletrocardiograma continua e vai continuar por muito tempo sendo útil para separar um paciente mais grave, que tem lesão de órgão-alvo e que merece uma atenção especial.
Então, qualquer paciente de vocês que vocês avaliarem em qualquer local com hipertensão arterial, além de outros exames complementares que a gente sabe, né? Sangue, urina, albuminúria, eletrocardiograma de repouso, a gente sabe que ele tem uma sensibilidade reduzida, mas se você encontrar algum desses critérios de eletro que eu falei para vocês aqui agora, vocês vão saber que esse paciente tem um marcador de risco importante e a gente vai poder tratar melhor dele, tá? Gente, assim, eu não sei se eu condensei muito. Dúvidas até aqui de eletro e eco? Posso ir adiante? Por mim, sim, professor. Pode Ok, sim, Fábio. Não tem Pode, ninguém pode. perguntando nada no chat. tá bom. Então, assim, estou dentro de um universo de pacientes hipertensos que têm hipertrofia do ventrículo esquerdo. Eu sei que essa hipertrofia vai ser mais prevalente. Eu sei que os pacientes com hipertrofia vão ter uma mortalidade maior, porque é uma lesão de órgão-alvo específica que aumenta o risco de desfecho. Sei reconhecer isso no eletro, pelo menos com 2 parâmetros que eu falei aqui, tá? Existem muitos outros. E sei a ciência disso no eco, que existem fórmulas que eu vou fazer medidas no eco, seja pelo modo uni, mas atualmente muito mais pelo modo bidimensional. E eu sei aqueles critérios ali que o ecocardiografista vai me entregar que o paciente tem ou não tem hipertrofia. Mas eu vou falar agora de uma outra síndrome clínica que é muito comum dentro do universo da hipertensão, mais comum entre os pacientes com um grau de hipertrofia ventricular, mas ela pode existir mesmo em quem não tem nenhum grau de hipertrofia ventricular ainda, que é o que a gente conhece como insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, né? ICFEP. O que diabo é essa ICFEP? Ou o americano chama de HFpEF por causa da sigla em inglês. Eu vou tentar dar também de uma forma objetiva e resumida alguns conceitos de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, para a gente entender como a gente reconhece e basicamente como a gente trata, tá bom? Primeira coisa, então, para definir insuficiência cardíaca, a gente tem a definição, você já deve ter percebido que eu gosto de coisas clássicas, né? Mostrei o Sokolov-Lyon para vocês lá de 49, tem essa descrição clássica da insuficiência cardíaca aqui à esquerda de 74, que está no Harrison, né? Que é a insuficiência cardíaca definida como uma condição na qual uma anormalidade da função miocárdica é responsável pela inabilidade dos ventrículos fornecer quantidade adequada de sangue. Se a gente pensar bem, esse princípio está muito mais focado em uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, tá? Com o ventrículo já num grau de adoecimento mais avançado e quando a gente começa a reduzir fração de ejeção. Por outro lado, em 2021, a gente tem um documento interessante com a publicação da definição universal de insuficiência cardíaca, que propõe que a IC, né, insuficiência cardíaca, é uma síndrome clínica com sinais e sintomas causados por uma anormalidade cardíaca estrutural e ou funcional. E aí eu acho que está a virada de chave. Você não necessariamente precisa ter, de imediato, a identificação de uma alteração estrutural clássica, evidente, para fazer o diagnóstico de insuficiência cardíaca. É um conjunto de sinais e sintomas, que a gente conhece muito bem, que vão precisar ser corroborados. Ou por um nível elevado de peptídeo natriurético, eu vou falar para vocês, ou por alguma alteração clínica objetiva de congestão pulmonar, tá? Congestão pulmonar ou sistêmica, tá? E aí você não precisa de um nível de peptídeo natriurético para dizer para você que o paciente tem insuficiência cardíaca. O paciente tem sinais e sintomas e tem alguma alteração objetiva, congestão pulmonar, uma síndrome edemogênica, você sabe, você pode dizer que ele tem insuficiência cardíaca. Mas aqui ele abre um espaço para, se você tiver um paciente com sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, mesmo que ele não tenha alterações estruturais evidentes, se ele tiver um nível de elevado de NT-proBNP, que é um critério laboratorial, a gente vai poder pensar nesse diagnóstico. E aqui eu só boto essas figurinhas acima para lembrar que o fenótipo, né, da insuficiência cardíaca, ele não é um só, ele não é só o paciente dilatado. Isso é muito mais do paciente, dos colegas que não são clínicos ou cardiologistas, né? A gente fica na cabeça com o modelo da insuficiência cardíaca do fração de ejeção reduzida do coração dilatado. Mas pode ser um hipertrófico, pode ser um restritivo, ou, como eu disse, inicialmente pode ter um coração inicialmente até mesmo normal, tá? No primeiro momento, a gente vai ver se ele é normal mesmo. Aqui está repetindo um pouco o que eu disse para vocês, nessa figura da esquerda, esse coraçãozinho cansado, e aí soma-se as evidências, ou o peptídeo natriurético, ou alguma alteração objetiva, como um raio-x mostrando congestão pulmonar. Tenho esse diagnóstico de insuficiência cardíaca, o paciente tem sinais e sintomas, tem
um ou outro, ou os dois, o peptídeo e a evidência clínica. Como é que eu diferencio, como é que eu divido isso na clínica? Tem várias formas de dividir, e uma das formas mais clássicas é dividir pela fração de ejeção, né? Porque isso tem uma aplicabilidade clínica, né? Não à toa. E aqui hoje a gente vai focar na fração de ejeção reduzida, mas vejam bem, as divisões de ciência cardíaca baseada na fração de ejeção, ela às vezes ela tem uma zona cinzenta, né? Nada tem um limite muito claro, é reduzida ou preservada. Existe uma zona cinzenta que a gente chama de moderadamente reduzida ou intermediária, que para efeitos práticos nos estudos, às vezes entram como ICFER ou como ICFEP, tá? Mas aqui a ICFER clássica é menor que 40%, e a ICFEP clássica é maior que 50%. Portanto, fica aqui essa zona cinzenta da moderadamente reduzida. Quem for ler o assunto nos guidelines mais recentes ainda vai ver um conceito da insuficiência cardíaca com fração de ejeção melhorada. Isso não é realmente, isso não é para dificultar, não, ou é para dificultar, mas existe de fato. O paciente que tinha uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida e depois do tratamento ele tem critérios agora de melhorada. O conceito prático disso é porque houve um tempo que a gente achava que poderia retirar algumas medicações que fizeram ele melhorar, hoje a gente sabe que não. Mas vamos focar aqui na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, ok? Prevalência dessa nossa amiga, fração de ejeção preservada, em diversos estudos epidemiológicos, é bastante elevada. Nesse slide que vocês estão vendo aí, o que é azul é fração de ejeção preservada, o que é rosa é fração de ejeção reduzida, em várias faixas etárias, em estudos populacionais. É só para mostrar que é extremamente frequente, considerando os diagnósticos de insuficiência cardíaca, a prevalência de fração de ejeção preservada ou fração de ejeção reduzida, tá? Lembrando, mais uma vez, que a gente não precisa ter uma alteração estrutural clara e evidente, com dilatação ventricular ou com hipertrofia importante, quando você faz esse diagnóstico. E, fundamentalmente, a gente precisa ter em mente que mecanismos fisiopatológicos que estão relacionados a essas síndromes, elas muitas vezes diferem de forma importante, tá? A gente tinha um conceito antigo, né? Não vou dizer que é tão antigo assim, mas quando eu estava na faculdade, há 25, 30 anos, quando eu estava fazendo lá a fisiologia, a clínica, a gente tinha muito clara essa questão da hipertensão, a disfunção diastólica e a disfunção sistólica, né? Às vezes como coisas evolutivas, inclusive. Começa pela diástole, depois vai para a sístole. Necessariamente não é assim que acontece. Existe um conceito mais atual de estresse oxidativo, redução de óxido nítrico, rigidez arterial, lesão endotelial com rigidez arterial, né, que é extremamente comum no nosso paciente hipertenso, e, evolutivamente, ou passando por alguma outra via, isquemia, a toxicidade, já levando a lesão tecidual, desenvolvimento de fração de ejeção reduzida. E um conceito mais emergente, que eu acho interessante da gente colocar, é o conceito dos fenótipos múltiplos, né? O entendimento que dentro da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, ela é muito mais heterogênea que a fração de ejeção reduzida. Basta dizer que boa parte, por exemplo, dos pacientes com fração de ejeção reduzida vão ter um mecanismo isquêmico subjacente primordialmente, doença cardíaca, doença coronariana, por exemplo, né? Então, muitos dos pacientes com essa cardíaca reduzida, eles dividem a mesma fisiopatologia. No paciente de ejeção preservada, o que a gente entende hoje é que existe um monte de tipo de paciente sendo tratado ou tentando ser tratado da mesma forma, e muito provavelmente isso traz para a gente a heterogeneidade e a dificuldade dos desfechos nos estudos clínicos. Então, aqui a gente tem que pensar em lesão microvascular, em mais inflamação. Esses pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada, eles morrem muito mais de causas não cardíacas do que de causas cardíacas. Então, isso gera um problema nos desfechos dos estudos. Então, é interessante a gente ter essa fisiopatologia em mente. Aqui é mais ou menos a mesma coisa do que o slide anterior, só que está mais claro, mostrando o quê? Se a gente olhar o que está em azul e olhar o que está em vermelho, são características diferentes da fração de ejeção reduzida para a fração de ejeção preservada. A fração de ejeção preservada ela é mais comum em indivíduos mais idosos, ela é um pouco mais comum nas mulheres, ela tem menos doença isquêmica concorrendo com a etiologia,
tem muito mais fibrilação atrial e muito mais hipertensão e muito mais doença renal crônica. E é isso que eu queria marcar com vocês, esses 3 fatores aqui, que são tão comuns nos nossos pacientes hipertensos, né? Doença de fibrilação atrial, doença renal crônica, se a gente fizer a avaliação de doença renal adequadamente, né? E repare, os níveis de peptídeo natriurético não são tão elevados, mas eles também se elevam na fração de ejeção preservada, tá? Reconhecimento prático da fração de ejeção preservada. Cardiologista adora score, né? Então, aqui é a diretriz da SBC de 2021, já está um pouquinho desatualizada, mas para o que a gente vai falar aqui serve bem. Se eu tenho sinais clínicos de uma insuficiência cardíaca, né, eu vou partir para o ecocardiograma, e um ecocardiograma me mostra uma fração de ejeção acima de 50%, eu, a princípio, estou ali diante de um diagnóstico possível de ICFEP. Como é que eu faço para fechar esse diagnóstico? O que eu posso fazer na prática? Tá? Acho que esse slide aqui ficou fora de local, gente. Eu vou voltar nele só um minutinho. O que eu queria mostrar na prática para vocês é isso aqui, é esse score. Eu já volto depois naqueles slides, tá? A gente tem um score clínico que funciona muito bem para fazer diagnóstico de probabilidade de insuficiência cardíaca por fração de ejeção preservada, que é esse score H2 HFpEF, né? Só que o H2 é que tem 2 Hs e FPF de fração de ejeção preservada. Então é fácil da gente decorar, vamos assim. O HEV, os 2 Hs é HEV de hipertensão e HEV de peso, perdão, e o H de hipertensão arterial. Sabendo que a obesidade, o MC acima de 30, vai marcar 2 pontos no meu score. Depois 1 ponto para hipertensão. Agora vamos olhar os outros aqui, ó. 3 pontos para fibrilação atrial, tá? Perdão, andou aqui. 1 ponto para hipertensão pulmonar, que já é um critério de eco. 1 ponto para a idade acima de 60 anos e 1 ponto para as pressões de enchimento, que eu já digo para vocês como é que a gente vê isso aqui, que é o E'. Esse score eu acho muito, muito, muito prático da gente fazer. E vejam bem, qualquer coisa acima de 6, aqui 6 pontos nesse score, aumenta muito a chance de você ter essa cardíaca de fração de ejeção preservada, né? Diante de um paciente que tenha sintomas clínicos. Olha como é que é fácil isso. Os pacientes com fibrilação atrial, hipertensão e IMC acima de 30, ele já faz 6 pontos, você não precisa nem olhar o eco dele por esse score. Tá? Não estou sugerindo que vocês não olhem, estou dizendo que pelo score, se ele tiver 65 anos, ele já marca 7 pontos. 65 anos, fibrilação atrial, hipertensão, aqui tem que ser hipertensão usando pelo menos 2 antihipertensivos, e IMC de 31, o dente que a gente vê o tempo todo na prática clínica. Tá? Ele já tem 7 pontos nesse score. Se ele tiver sinais e sintomas, dispneia de esforço, ele já tem diagnóstico por esse score de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Tá? Eu acho super prático a gente levar isso em consideração para fazer screening de pacientes na prática clínica. Tá? Mas tudo bem, Fábio, eu não entendi os critérios do eco ali. Vamos voltar um pouquinho aqui, porque meus slides eles saem um pouquinho da ordem. Apesar de eu estar falando desse score, a gente não vai abandonar o conceito de insuficiência cardíaca clássico, aquele conceito que a gente aprende com sinais típicos, com pressão elevada de enchimento, turgência jugular, refluxo hepatojugular. E o diagnóstico, fundamentalmente, da síndrome clínica, ela pode ser definida e deve ser em imagem. Não vamos confundir isso, é que, na verdade, quando eu não tenho sintomas clínicos tão exuberantes, ou não consigo fechar o diagnóstico com aqueles critérios que eu aprendi na faculdade, critérios de Boston, critérios de Framingham, e eu tenho um paciente com essas características, um paciente hipertenso, um paciente idoso, um paciente que tem uma queixa clínica, mas não me fecha os critérios, lembrar da definição universal de insuficiência cardíaca e que eu posso usar, por exemplo, peptídeo natriurético para poder aumentar minha suspeição clínica, e eu posso usar o meu score HFpEF para aumentar a minha suspeição clínica de uma síndrome um pouquinho diferente, que é essa da fração de ejeção preservada. Aqui só estou pontuando de novo a definição universal de insuficiência cardíaca, e aqui eu vou introduzir para vocês um critério do Doppler, do ecocardiograma, que a primeiro momento, se eu não sei se vocês já ouviram falar disso, vai parecer um pouquinho confuso, mas eu prometo que daqui a 3 minutos vocês vão achar simples. Quando vocês olharem para um ecocardiograma, para um laudo de ecocardiograma, e aqui eu falo para os futuros não cardiologistas, né? Os futuros cardiologistas vão saber isso, porque vão fazer isso,
Mas a importância que a gente tem aqui, eu acho, é que de falar entre os clínicos, entre as outras especialidades clínicas que vão estar focados em outras áreas de atuação, mas que vão pedir um ecocardiograma para o seu paciente ou que vão ser responsáveis pela avaliação inicial de um quadro de dispneia, quando receberem o eco, não olhem somente para a fração de ejeção. Lembrem disso, a fração de ejeção é um conceito importante, define a função sistólica, mas mesmo que ela esteja preservada, por definição, o paciente pode ter insuficiência cardíaca. Então, olhem para outros critérios, que são os critérios que definem a diástole do seu paciente. Aqui botei uma dicasinha, tá? Botei o septo, que não entra no conceito de Cefep, aumento do átrio esquerdo, que não entra também, e o E' que entra, que eu vou dizer o que é isso. Se o paciente tiver um septo acima de 12 milímetros, a não ser que ele seja um paciente com uma superfície corporal muito grande, tá? Porque vai indexar, provavelmente ele vai ter hipertrofia ventricular e isso aumenta a chance da gente estar diante de um paciente com alteração estrutural. Se ele tem um átrio esquerdo aumentado, isso é extremamente importante e relevante. Aí, aumento de átrio esquerdo tem que ser visto pelo volume, não pelo diâmetro, tá? E o E', que já vou falar a seguir, que parece uma coisa de outro mundo, mas não é. É um cálculo matemático, uma fração que todo laudo bom de ecocardiograma atual tem que trazer, é um parâmetro de diástole. Se a gente sabe olhar isso, procurou isso no laudo, identificou, e tem esses valores aumentados, a gente vai aumentar muito a possibilidade de fazer um diagnóstico de um paciente que tem Cefep. Eu vou passar por isso aqui eu já mostrei para vocês, é o score. Aqui é o mesmo score, tá? E vamos falar desse E'. E aí, se vocês não entenderem, podem me chamar aqui, que acho que isso é importante, tá? O que é a relação E'? Só um pouquinho. Aqui é a mesma figura que eu mostrei no slide anterior. E aqui é para dizer para vocês, ó, o E' é isso aqui. Onda de enchimento rápido, onda E, e a onda de contração atrial, onda A, tá? Isso é medido pelo Doppler na diástole, mostrando quando a mitral abre, qual é a velocidade da onda E. A velocidade da onda de enchimento rápido na diástole, assim que a válvula mitral abre. Pensa comigo, se o átrio tiver uma pressão muito grande, quanto maior a pressão no átrio, quando a válvula mitral abrir, maior vai ser essa onda E. A gente vai ter uma onda E longa, grandona. Do lado direito, a gente está medindo o que chama de E', a gente está medindo o relaxamento do anel mitral em relação à entrada desse líquido. Pensem comigo, hipertensão e outras doenças que contribuem para dificultar a diástole, o nosso coração relaxa de uma forma mais lenta, mais difícil de relaxar. E essa onda E', ela fica piquititinha, em vez de fazer uma onda de relaxamento boa, grandona, com relaxamento adequado, ela fica bem anãzinha, bem pequenininha. Então, se eu tenho uma onda E muito grande, uma onda E' pequena, essa relação matemática vai aumentar, e por isso que eu destaquei para vocês aqui um número de 14. Se vocês olharem lá no score, FPF, está 9. Vou falar, bom, por que ele destacou 14? Eu estou destacando um valor que certamente é muito elevado, não só o valor que pontua dentro do score. Olhou na prática clínica, E' 15 para cima, mas o paciente tem disfunção diastólica, certamente, tá? E a gente precisa valorizar qualquer sinal e sintoma que ele tem de dispneia e rever o tratamento desse paciente, porque isso tem importância prognóstica. Tudo bem até aqui, gente? Tudo certo. Entrando nos últimos 10 minutinhos aqui, 15 de aulas, eu queria falar um pouquinho de vocês de tratamento. Sei fazer um diagnóstico de Cefep ou de fazer suspeição de Cefep no meu paciente com insuficiência cardíaca. Ele tem sinais e sintomas, eu olhei o eletrocardiograma dele e vi que ele tinha, por exemplo, HVE, pelo critério de Cornell ou de Sokolov, consegui confirmar isso com o ecocardiograma, mas ele tinha uma fração de ejeção preservada. Justifica ele ter dispneia? Consegui dosar peptídeo natriurético, estava um pouco elevado, fiz lá os critérios do HFpEF, meu paciente, além de hipertensão e de HVE, aumenta a minha suspeição. Ele, por exemplo, tem 70 anos, ele tem fibrilação atrial, ele tem um E' de 20, por exemplo. Então, eu tenho dados clínicos evidentes que esse meu paciente tem essa cardíaca fração de ejeção preservada e eu preciso tratar ele. Bom, aí
começa a haver uma certa dificuldade para a gente mostrar desfecho clínico com drogas maravilhosas como a gente tem na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Esse slide aqui, ele está mostrando uma série de estudos que foram feitos todos com fração de ejeção reduzida e deram desfecho significativo, mas quando foram ser feitos, aqui ó, destacando o paciente com candesartan, aqui o espironolactona e aqui o sacubitril/valsartana, não deram desfecho clínico favorável, tá? Ou seja, a medicação não foi melhor que o placebo nesses casos ou com a droga padrão para tratar a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Por uma questão de tempo, não vou entrar em cada estudo aqui, porque a gente teria discussões algumas bastante interessantes sobre o TopCat, o estudo da espironolactona, o estudo da valsartana, que quase deu significativo, mas quase não existe quase gol, né? Ou a bola entra ou a bola não entra, aqui é negativo, é negativo. Mas tem uma das justificativas para isso, né, é aquilo que eu disse para vocês, que a gente está aqui talvez misturando vários fenótipos, e por isso é mais difícil a gente mostrar desfecho clínico, tá? Por outro lado, o que funcionou nos últimos anos, décadas, aí, pouca coisa funcionou tão bem para tanta coisa, e aí a gente talvez ainda descubra alguma coisa que a gente não sabe sobre os inibidores SGLT2. Tá? Então, para pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, assim como reduzida, aqui estão os quadros, estão os desfechos da empaglifosina e da dapaglifosina, que são favoráveis nesse perfil de paciente, sendo ele diabéticos ou não. É bem bom que se diga, né? Porque, na verdade, são drogas que vieram primeiro para tratar diabetes, mas, na sequência, viu-se que reduzia desfecho em insuficiência cardíaca independente da redução de glicose. Primeiro fizeram um estudo com fração de ejeção reduzida e, logo depois, vieram os estudos com fração de ejeção preservada. Então, hoje, a gente tem trial clínico positivo com ISGLT2 para tratar esse efeito. Tá? Uma das coisas que a gente discute é que, se você for olhar cada critério de inclusão nesses estudos, eles não são iguais. E eles misturam na fração de ejeção reduzida aqueles com a fração de ejeção moderadamente reduzida. É uma possibilidade, tá? Aqui é só para mostrar, no estudo da direita, no estudo do sacubitril/valsartana, que houve um maior benefício nos pacientes com fração de ejeção moderadamente reduzida, que quase que o estudo deu positivo. Tá? Mas não é positivo, então, assim, eu tomo cuidado quando eu falo esse quase positivo para não induzi-los ao erro. O estudo não é positivo. Tá? Uma coisa importante, que foi um pouco difícil de eu achar quando eu montei essa aula, mas é importante que a gente diga isso, acho que é fundamentalmente importante que eu diga isso para vocês, que assim, é difícil achar ensaio clínico randomizado com atividade física, mas pacientes com ICFEP, ou com CEFER também, né? Mas aqui com ICFEP, onde a gente consiga estabelecer reabilitação para esse paciente, né? Reabilitação não é uma palavra que a gente aplica só àquele paciente com insuficiência cardíaca muito grave, em classe 3, 4, que faz uma injeção reduzida, mas também em CEFEP. Se a gente faz uma programação de exercícios físicos continuados, adequadamente acompanhados para esses pacientes, com ganho aeróbico, isso é um tratamento bastante interessante, efetivo, relativamente barato, né? O problema é que a gente tem que ter uma estrutura, às vezes, que a gente não tem na prática clínica, tem que ter educador físico, tem que ter o acompanhamento, mas é importante que a gente lembrar que a atividade física, e lembrando que eu estou falando de um paciente, em geral, hipertenso, diabético, que tem obesidade, um doente múltiplo, um doente com marcadores inflamatórios elevados, a atividade física é extremamente importante e que a gente agregue aqui no nosso paciente, e tem estudo mostrando isso. Tá? Últimos estudos em CEFEP, aqui já não é o último, né? Aqui já é um pouquinho desatualizada, de 23, mas são o GLP-1, vocês estão acompanhando, né? Agora no ESC teve um grande burburinho lá com uma certa briga entre os GLP-1s, né? E o dual agora, qual que seria melhor, mas o fato é que, brigas à parte, essas drogas vieram para também fazer mostrar o seu local aí no espaço. A questão é que ainda são muito caras. A gente está discutindo agora a viabilidade dessas drogas pelo SUS, vamos ver o que vai acontecer. Mas o análogo GLP-1, que também chegou inicialmente para tratar diabetes, ele depois entrou para tratar obesidade, e ele parece ter um lugar bastante interessante no tratamento de pacientes com ICFEP, com esse fenótipo de obesidade, melhorando o desfecho clínico, melhorando a internação, reduzindo o peptídeo natriurético e melhorando o desfecho. Tá?
Então, só botei aqui para pontuar uma série de estudos chamado STEP, né? Aí fica bonito, né? STEP, HFPEF, né? Os caras são muito criativos na hora de fazer esses nomes, isso pega na cabeça da gente. Mostrando aí um dos estudos com a semaglutida, mostrando a diferença entre o placebo, tanto no questionário de Kansas, que é um questionário de qualidade de vida muito conhecido na cardiologia, quanto na redução de peso, mostrando uma redução de peso expressiva e sustentada. Então, assim, é uma droga que tem lugar, né, no tratamento desse paciente, mas aí na nossa prática, principalmente na nossa prática de SUS, a gente ainda vai ter que caminhar um pouco para conseguir fazer isso na prática clínica, tá? Fundamentalmente, não sei se eu estou me estendendo muito, eu queria resumir para vocês alguns pontos interessantes que eu acho que aqui sim a gente pode fazer no SUS e às vezes a gente esquece. Um deles, já estou chegando no ponto de resumir a aula, é que em todo esse contexto clínico que eu estou gerando para vocês, hipertensão, HVE, suspeita clínica de CFEP, usar mais o peptídeo natriurético. Eu falo isso muito lá no hospital universitário, lá do Gafrey, e agora, felizmente, eu acho que a gente está conseguindo, em geral, os hospitais universitários estão tendo peptídeo natriurético, ou BNP, ou NT-proBNP, e a gente precisa ficar de olho qual é o kit que está sendo usado, mas, em geral, com os kits tradicionais, a gente não precisa ter níveis muito elevados para serem valorizados neste contexto clínico. O peptídeo natriurético tem que ser identificado no contexto clínico, mas o paciente ambulatorial, com queixa clínica, esses valores que estão aí para vocês, o NT-proBNP, por exemplo, que é o mais comum da gente ver hoje em dia, acima de 125, eu já considero esse NT-proBNP anormal no meu paciente, tá? E sim, fazer ecocardiograma nesses pacientes, mas lembrem, às vezes a gente não vai ter o eco de maneira rápida e imediata. Então, se eu tenho um marcador laboratorial que fica pronto em poucas horas e eu posso ver na próxima consulta, eu acho que a gente devia usar na prática clínica, com parcimônia, com paciente com queixa clínica, usar muito mais peptídeo natriurético. A gente usa um monte de marcadores, vocês sabem disso. Infelizmente, colegas pedem, a gente tem algumas rotinas aí de repetir, uma repetição de exame, uma profusão de exames que não significa muita coisa, e outros que não significam absolutamente nada, e o convênio, não sei por que paga, e o SUS também paga, e a gente fica vendo aquele monte de marcador que não tem aplicabilidade clínica, e o peptídeo natriurético é um marcador, tanto para diagnóstico quanto para prognóstico. Então, eu acho interessante que a gente lance um pouquinho mais da mão dessa nossa arma para poder avaliar melhor nosso paciente, tá bom? E, lógico, pensar no eco, procurando alterações estruturais e funcionais. Aí vocês lembram de mim ensinando ELinha. Que diabo é isso? O Fábio falou, olha para a diástole, tá? Olha para parâmetros da diástole, tá? Se o ecocardiografista não descreveu ELinha, uma pena. Vou lá, olha o tamanho do átrio esquerdo, olhem outras coisas no eco. Aproveitem esse eco, que às vezes o paciente demorou tanto tempo para fazer. Tenho certeza que o Marcelo e os colegas lá do Fundão, já fui de lá, né, no mestrado, doutorado, então eu sei que o laudo lá contempla esses dados, mas em muitos lugares que vocês vão trabalhar, o laudo vai vir pobre, e aí talvez a gente vai ter que construir isso junto com os colegas, pedir, ser específico no pedido, né, para parâmetros da diástole. A gente vai ter que ter esse conhecimento para poder tirar mais do exame, tá? Esse aqui é um slide que é só para contemporizar o que tem na prática clínica, só para mostrar o seguinte, ó, esse monte de nome que eu botei em azul para vocês aí são estudos clínicos, basicamente, da dapaglifosina, da empaglifosina, GLP-1, que é o que você vai usar nesse modelo de paciente, seja ele diabético, renal crônico ou vasculopata, né, com CFEP. Mas eu vou falar no finalzinho aqui desses estudos com F, Figaro, Fidelity, Fineart, que monte de estudo é esse? Vou passar um pouquinho, que isso aqui eu já falei. Só um minutinho, vou voltar aqui. É isso aqui que eu queria mostrar para vocês, tá? Uma síndrome cardiovascular renal metabólica. É a nova coqueluche do momento, mas acho que faz todo sentido a gente entender isso aqui. Essa confluência desses fatores. Pacientes, em amarelo aqui, a gente está vendo pacientes com doença aterosclerótica, aqui em verde com diabetes, e em azul, pacientes com doença renal crônica. Isso é uma avaliação dos pacientes que foram incluídos no delivery, no estudo da dapaglifosina, e aqui na direita a gente está vendo esse gráfico de floresta,
de desfecho clínico, né? Morte e aqui, o desfecho composto, e aqui separado por morte, hospitalização por insuficiência cardíaca, todas as causas de mortalidade, e aqui com internação recorrente. O que é interessante da gente olhar aqui, nesse gráfico, é se você não tem nenhum desses 3 parâmetros, é o risco que você está comparado, né? É o parâmetro. À medida que você agrega qualquer um desses parâmetros, seja doença aterosclerótica, seja diabetes, seja renal crônica, e vai somando esses fatores, isso vai aumentando gradativamente o teu risco de desfecho. A gente pode pensar assim, parece óbvio, mas em medicina é tanto bom que a gente não use o óbvio e veja que isso é interessante, né? Esses pacientes eles têm esses fatores associados, mas a associação dos fatores aumenta progressivamente o risco deles, tá? E hoje a gente fala muito dessa síndrome cardiorrenal metabólica, muito, muito, muito frequente dentro do contexto do paciente com CFEP. Eu só mostrei esse slide para falar dos estudos da finerenona, tá? A finerenona está vindo com muita força, está se mostrando vários estudos com desfecho clínico favorável nos pacientes com insuficiência cardíaca, doença renal crônica, inicialmente pacientes com diabetes, principalmente, com lesão ou por deficiência, com redução de clearance, ou por taxa de filtração ou albuminúria. Mas, de novo, ainda é uma droga um tanto quanto cara, não é tão cara quanto o GLP-1, mas eu acho que a gente precisa estar de olho nela pelo mecanismo de ação. Lembrar que a finerenona é um antagonista mineralocorticoide, um antagonista da aldosterona, não esteroidal, mais específico. Ainda não tem desfechos clínicos importantes em hipertensão resistente, mas eu acho que resgata um mecanismo de ação que eu sou fã, que é o antagonismo do excesso de aldosterona ou do receptor mineralocorticoide aqui, como mediador de lesão de órgão-alvo. Tá? Isso que eu queria dizer do finerenona para vocês. Eu vou voltar um pouquinho aqui, os meus slides saíram da ordem, mas para fechar e mostrar mais 2 slides para vocês. O primeiro é esse, tá? Esse é um consenso da American Heart 2023, esse estudo que eu botei aqui, a referência está aqui embaixo. Eu acho muito interessante como eles estão lá colocados, tudo isso que eu falei, tá? Do diagnóstico e da interpretação da ICFEP. Lembrar que, além do ISLT2, a gente vai fazer manejo clínico com exercício físico, mas se eu disse para vocês que a gente não tem estudo clínico mostrando benefício direto com essas drogas, não quer dizer que muitas vezes meus pacientes não vão usá-las por outros motivos. O que eu estou querendo dizer? Você vai ter que combater a hipertensão, que é muito comum nesses pacientes, então muitas vezes o paciente usa múltiplas drogas e eu vou incluir a espironolactona, eu vou usar a Braeca para hipertensão. Existe uma janela ali com pacientes com uma hipertensão, com uma fração de ejeção moderadamente reduzida, ou especificamente uma subanálise em mulheres, que eu poderia usar o sacubitril valsartana, mas é só para mostrar para vocês que, além de SGLT2 e exercício físico, é fato que eu vou tratar o meu paciente com outras drogas, mas não porque eu tenho um desfecho clínico da ICFEP, mas eu estou tratando as doenças de base desse paciente que estão por baixo da ICFEP, tá? Complementando, esse aqui é o meu último slide, eu queria falar para vocês basicamente isso. Então, assim, é uma visão abrangente, uma estratégia de avaliação e manejo da ICFEP, né? Primeiro, a confirmação diagnóstica, levar em consideração muito mais aqueles meus critérios da insuficiência cardíaca, na nova definição da insuficiência cardíaca, né? Não esperar por aquele paciente completamente que preencha todos os meus critérios clássicos de insuficiência cardíaca que eu aprendi lá, os critérios de Boston ou de Framingham, porque aqueles critérios vão ser muito mais aplicados à fração de ejeção reduzida. Então, assim, valorize no seu paciente idoso, hipertenso, obeso, diabético, se ele tem dispneia de esforço, às vezes é difícil, né? Se é difícil a gente conseguir eco, mais difícil ainda a gente conseguir, às vezes, teste ergométrico, a depender de onde nós estamos. Vamos valorizar, fazer eletrocardiograma, procurar as lesões, procurar as alterações de HVE nesse eletrocardiograma, tentar fazer peptídeo natriurético, que é fácil, mais fácil do que já foi hoje no dia a dia. Então, meça peptídeo natriurético nesse perfil de paciente, tá? Que a gente já consegue separar pacientes que vão vir com peptídeo positivo daqueles que vão vir negativos. Isso tem uma forma importante da gente separar e priorizar os casos, tá? Lembrar dos estudos de eficácia nessa população especificamente. A gente tem o ISGLT2, hoje, aqui saiu errado o ISGLT2, é ISGLT2. Hoje a gente tem
Já para os pacientes diabéticos acima de 65 anos, não precisam nem de LME, né? A gente pode prescrever dapagliflozina no SUS e tem uma série de outras regras que a gente pode fazer na LME e está se pensando em estender ainda mais. Isso é uma coisa muito boa, acho que se evolui de uma forma bem relativamente rápida, né? Da liberação da droga à incorporação da Conitec. Lembrar que o meu manejo é multi, não é só droga, eu preciso botar meu paciente para treinamento aeróbico, isso está provado, isso não é história da carochinha. Então, assim, se eu mando meu paciente exercitar, se eu tento entender o conceito, o meio que ele está envolvido, mas ele não tem dinheiro para ir para academia, ele mora longe. Se a gente perder no bom sentido 5, 10 minutos da consulta abordando isso, eu acho que, talvez, se não na primeira consulta, na segunda, na terceira, a gente consegue mudar um pouco dessa realidade que o paciente que tem falta de ar ou que ele não consegue se mexer, ele tem que fazer repouso. Nada disso, ele tem que fazer atividade física regular e a gente tem que entender o meio que ele está para tentar fazer o melhor possível para aquele paciente. Tá? Uma coisa muito prática que eu falei aqui na aula, que eu acho que contribui e alguns clínicos não têm isso, é o score FPF. Tá? Isso qualquer calculadorazinha tem aí de qualquer aplicativo, mas usem ele na prática clínica. O paciente tem dispneia de esforço, é hipertenso, é diabético. Diabetes não entra no score, mas olha as outras coisas que entram, entendeu? IMC, idade, fibrilação, fato de ser hipertenso, no nosso caso aqui todos vão ser, né? Alguns critérios de eco que eu posso não estar muito familiarizado, mas, poxa, eu já aprendi que não é só a fração de ejeção. A fração de ejeção é um parâmetro importante do meu ecocardiograma, mas lembrar que eu tenho o estudo da diástole. O que eu estou falando da diástole? Medidas de preenchimento de enchimento, tamanho de átrio esquerdo, pressão da artéria pulmonar. Fábio, é muita coisa. Lembrem da onda E'. É um número, é uma fração, é um número. Quanto mais eu aumento a onda E, eu vou aumentar essa fração. Se tiver acima de 14, sem medo de errar, esse paciente tem um aumento das pressões de enchimento e justifica sintoma clínico. Ok? Gente, desculpa se eu falei demais, isso era o que eu queria dizer, eu vou correr aqui só para o meu obrigado. Obrigado, Vitor, Fábio, maravilhoso. Vou parar de gravar.